Estamos na campanha, né? O segredo da sabedoria. A minha palavra é o caminho da sabedoria. E ultimamente, com a Covid, pandemia, temos visto muitas decisões corretas, muitas equivocadas em nossas vidas e ministério. E tudo isso é fruto da falta de sabedoria. E o caminho da sabedoria, ele é muito árduo. E ele é também persistente. Nós temos que persistir na sabedoria. Mas a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus. E nesse tempo, né, de pandemia, muitas vidas, né, sendo ceifadas. E é muito triste saber que muitas delas poderiam ter sido evitadas. Essas vidas, muitas vidas que partiram, poderiam estar no nosso meio. Muitas por falta de sabedoria, buscar discernimento, o que deve fazer, o que não deve fazer, em quem acreditar, porque hoje vemos uma guerra política no mundo inteiro, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Se existe uma doença, talvez não tenha cura, mas existe tratamento para isso, não existe? Faltou o quê? Sabedoria. Mas Deus está no controle de tudo também. Cabe a nós a orarmos e pedir para Deus ter misericórdia de nós. Pedimos perdão a Deus, assim como Davi cometeu erros gravíssimos, onde Deus trouxe pandemia sobre aquele povo, por um erro de um governo. Por causa de um erro, o mundo inteiro paga. É assim que funciona. É no mundo espiritual e é no mundo físico. Assim como Davi cometeu um erro, e todo o Israel pagou para aquele erro com pandemia, o que ele fez? Fez sacrifício a Deus, para Deus perdoar o erro dele, e assim como outros também. Daniel, para Deus livrar aquele povo da escravidão, Daniel fez o que? Ele pediu perdão, não que aquele povo venha a ser salvo, o que já morreram, mas sim para que Deus venha livrar aquele povo do sofrimento. E nós como igreja temos que ter sabedoria para fazer a mesma coisa, usar exemplos da palavra de Deus para nós buscarmos a sabedoria e fazer o que tem que ser feito, porque cabe a nós, igreja, fazermos aquilo que tem que ser feito, porque a sabedoria está com nós que somos o povo de Deus, cristãos, aqueles que clamam por um único Deus, Jesus Cristo, porque a sabedoria vem de Deus através de Jesus Cristo. E Deus fala assim: buscar a sabedoria, peça a Deus. Se você não tem, peça a Deus, persista. Amém? Vamos abrir a palavra lá em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Filipenses 1, 21, está aqui na tela, está assim: porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo dizendo para a igreja que viver é para Cristo, e o morrer é lucro. Aqui fala ganho, mas na versão, outras versões fala lucro. Então nós vemos que o apóstolo Paulo, o que era o foco dele? O que ele queria, na verdade? O que o apóstolo Paulo queria? E eu também quero aquilo que ele queria: ir embora para o céu, o reino de Deus. Eu não vejo a hora de ir embora, deixar esse mundo pecaminoso aqui e viver na glória, que paraíso que me espera. Só que nós vemos um pouquinho mais à frente, Filipenses 1, 24, o que ele fez? Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne.
Mas essa carne aqui que ele está querendo dizer não é o pecado da carne, não. Na carne é ficar vivo. Porque ele tinha um desejo de ir embora, porque o apóstolo Paulo passava por um sofrimento muito grande. Sofreu muito. Mas o apóstolo Paulo falou: não, eu vou ficar por amor a vós. E nós, cristãos, que temos amor ao próximo, assim como nós amamos a nós mesmos, que nós estamos felizes por nós sermos salvos, e nós temos que amar o próximo assim como nós amamos a nós mesmos, e desejar a salvação do próximo. Nós temos que fazer o quê? Continuar essa obra aqui, continuar a fazer aquilo que tem que ser feito, ganhar almas, desejar a salvação do próximo, orar pelo próximo, interceder pelo próximo. Cabe a nós, igreja, ficar aqui. Embora eu não sofro nem um milésimo que o apóstolo Paulo sofria, eu já tenho um desejo de ir embora logo. Imagina o apóstolo Paulo, o quanto ele sofria. Sabedoria, sabe o que é a sabedoria de Paulo? Por desejar o reino de Deus, por buscar o reino de Deus e por falar: eu quero o reino de Deus. Sabedoria, temor a Deus, mas ele saber que a igreja precisava dele, e ele falou assim: eu vou ficar aqui até o último dia, que Deus permita que eu fique aqui. Sabedoria de Paulo em fazer aquilo que tem que ser feito, sofrer por amor à igreja. Amém? Ele preferiu suas lutas, continuar suas lutas por amor à igreja. Lá em João, capítulo 20, versículo 24, vemos aqui uma falta muito grande de sabedoria. João 20, 24, vamos ler 24, 25, está assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal nos cravos, nas suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Veja bem, um dos 12 apóstolos, uma grande falta de sabedoria, conviveu com Jesus praticamente quase 3 anos e meio, vendo milagres, maravilhas. Jesus avisou o que ia acontecer, falou para eles que ele havia de morrer e ressuscitar ao 3º dia, deixou avisado. Eles nem prestaram atenção nas palavras de Jesus. Aí todos falando para ele: Jesus está vivo, ele esteve no nosso meio. E ele falou: se eu não colocar as mãos nos seus cravos, não tocar, eu jamais crerei. Ele afirmou: não vou crer se eu não fizer isso. Discípulo incrédulo, grande falta de sabedoria de Tomé. Jesus não elogiou Tomé. Olha o que Jesus falou, João 20, 29. Jesus falou assim: disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Então, Tomé, o mínimo que ele tinha que ter feito era crer pela fé, saber que Jesus era o Filho de Deus, fez as maravilhas que fez, deixou avisado que ele ia morrer e ressuscitar. Tinha os outros apóstolos falando que ele ressuscitou e estava vivo lá no meio deles. Quantas provas ele teve? E ele disse: não crerei se eu não colocar a minha mão. Jesus o repreendeu por essa situação. Lá em Mateus 13, 13, Jesus disse assim: por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Por isso temos que procurar a sabedoria de Deus, para entender, porque Deus, Jesus, o que Ele fez? Não, a palavra toda é dessa forma, principalmente as palavras de Jesus. Muitas palavras que Jesus lançava, após Ele lançar para a multidão, para os discípulos, à parte, Ele explicava o que Ele falou. Mas
Nós lendo a palavra de Deus, muitas vezes, quando nós lemos pela primeira vez ou segunda vez, muitas vezes nós não entendemos nada, mas é para isso mesmo. Nós temos que estudar, nós temos que buscar sabedoria dos céus para entender a palavra de Deus, para buscar o que realmente é o sentido daquela palavra. Nunca ler a palavra de Deus sem antes clamar pelo Espírito Santo de Deus presente ali. O autor do livro da palavra de Deus está presente para te revelar o que está falando, porque, para você ter uma noção, desde Gênesis até Malaquias foi falado do Messias, como ia ser o Messias. Se eles pegassem tudo e fizessem uma escrita somente das palavras, as partes que falavam do Messias, e analisassem sobre Jesus, eles iam descobrir que Jesus era o Messias. Simples demais. Faltou o quê? Sabedoria para aquele povo. E até hoje o povo de Israel, que é o povo de Judá praticamente, que está lá, a maioria de Judá, que as tribos foi espalhado pelo mundo, e eles até hoje não creem em Jesus. Somente uma minoria, uma pequena parte deles crê em Jesus. Estão lá esperando quem? O Messias, que na verdade é o anticristo. Pagaram caro por isso. Como eu falei para vocês, por erro de alguns, ou de um até mesmo, muitos pagam por o erro. E lá teve erro lá no passado, cometeram erros. Os fariseus, os poderosos daquela época, eles sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Só que eles fizeram, pagaram os guardas que vigiavam o túmulo de Jesus, subornaram eles para eles mentirem que os apóstolos roubaram o corpo de Jesus. E até hoje eles acreditam nisso. Mas nós sabemos que Jesus está vivo, Ele ressuscitou, e Ele reina sobre essa igreja, sobre as nossas vidas. Amém, glória a Deus. Temos que ter o cuidado do que entra em nossos olhos e em nossa mente, porque por falta de sabedoria nós vemos e cremos naquilo que vemos somente. Assim como Tomé, ele só queria crer quando ele colocasse o dedo lá nas feridas de Jesus, ou tocasse Jesus. Agora eu fico raciocinando aqui, a Bíblia não fala, mas dá a entender que Jesus, quando ele vinha aos apóstolos, ele tinha uma imagem diferente, porque eles não reconheciam Jesus. Aí Jesus tinha de manifestar para eles crerem. Nossa, é Jesus. Aqueles dois de Emaús, por exemplo, caminharam por 7 quilômetros, se não me engano, junto com Jesus, não reconheceram que era Jesus. Quando Jesus estava na praia e eles viram Jesus na praia, estava pescando, eles não reconheceram Jesus. Jesus mandou: lance a rede do outro lado, vocês vão pegar peixe. Eles lançaram, mas não imaginavam que era Jesus. Aí a hora que eles lançaram e pegaram aquele mundo de peixe, aí caiu a ficha deles: é Jesus. E cada vez que ele vinha diferente. Então, aí é onde que de Tomé tinha que colocar a mão: deixa eu ver se a tua mão está furada, deixa eu ver o teu lado se está furado. Incrédulo. Cadê a fé? A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sem fé, eu creio que não tem salvação sem fé, porque nós precisamos ter fé, no mínimo crer em Jesus Cristo, que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz, que Ele ressuscitou no terceiro dia, que Ele pagou outro preço por nós, e tantas outras coisas. Temos que crer pela fé. Não precisa um anjo do céu vir falar para você, que se precisar de um anjo vir falar para você isso, olha, quanto mais será lhe dado, mais será lhe cobrado. Não precisa de mandar um anjo para vir falar comigo, não precisa. Eu creio pela fé. Amém? Mateus 13, 24. Mateus 13, 24. Vamos até o 26. Está assim: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou,
apareceu também o joio. E muitas vezes nós ignoramos a segunda parte. Fala do trigo, mas ali veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Para quem não sabe, o joio ele é idêntico ao trigo. Quando vocês verem um trigo, né, põe de enfeite, né, já viram? Aquilo não é trigo, é um joio, tá? Mas ele é igualzinho um trigo. E quando você só sabe que o que é trigo, o que é joio, quando estiver maduro. Por quê? O trigo, sabe o que ele faz quando ele está maduro? Ele pesa. O joio ele é vazio, não tem nada dentro. Mas dentro do trigo tem lá a sementinha, que vira o pó, né? Vira o pó para fazer o pão. Então ele pesa, o que ele faz? Ele inclina, ele se curva. Tá vendo? Tá entendendo como funciona? O joio continua de pé lá. Desse jeito. E o trigo ele inclina, porque ele pesa. Nós temos que ser trigo. Nos prostrarmos diante de Deus. Amém? E não cabe a nós sabermos quem é joio, ou querer separar o joio do trigo. Porque continuarmos lendo a palavra de Deus, lá fala assim que os discípulos, né, o agricultor, os empregados falaram assim: vamos separar, vamos arrancar o joio, vamos arrancar o joio. Aí fala: não arranca o joio não, porque se você for arrancar o joio, vai sair o trigo junto, porque a raiz está ali junto. Deixa a hora da colheita, aí sim, aí fica bem nítido quem é trigo, o que é joio. Aí você separa o joio, joga no fogo, lança no inferno, que é o fogo, né? Pela parábola entendemos que é isso. E o trigo você separa e leva para o celeiro. Aí será separado o joio do trigo. Não frustre nem desanime com o crescimento do joio, porque o joio ele vai estar no meio do trigo, vai estar no nosso meio. Nós vamos viver no meio do joio. Mas não frustre. Foque na palavra, foque em Deus. Ore pelo joio, tá? Quem sabe, né? Nós transformamos nós não, Jesus, né? Através da nossa palavra, da nossa persistência, nós transformamos o joio em trigo. Porque o joio nós entendemos que é um outro ser humano que está ao nosso lado, que é semeado, que é usado pelo diabo para interferir, para nos atrapalhar, né? Só que quem vai fazer isso? Os anjos, Deus e os anjos vão separar na colheita. Vou contar uma história para vocês que aconteceu aqui, falando de igreja, joio, trigo, né? Para vocês entenderem o que eu entendo sobre joio. Logo eu e a minha esposa tivemos um tempo no Arena, né? Com a equipe. E teve um dia que a gente chegou um pouquinho atrasado. Minha esposa entrou na frente e eu fiquei para estacionar o carro. Ela entrou, sentou. Aí do lado tinha um rapaz no canto da parede. Aí eu sentei e fui cumprimentar ele. Não conhecia ele, mas fui cumprimentar. Ele não quis me cumprimentar. Ele disfarçou e não me cumprimentou. Achei estranho aquilo. Tá bom, aí estava um louvor aqui, né? Fervendo aqui na frente. Eu notei algo muito estranho naquele rapaz. De repente eu comecei no meio do louvor, eu comecei a orar em voz alta. Só que não dava para ele escutar o que eu estava orando, porque o louvor estava alto. Então eu comecei a orar, voz audível. Só que ele não escutava por causa do louvor. E ele começou a ficar incomodado demais. Aí Deus me deu o discernimento. O que era aquele rapaz? Sabe o que ele era? Um satanista que infiltrou na igreja para trazer maldição para a igreja. Aí eu comecei a repreender os demônios que estavam ali. Eu comecei a arrepiar, sentia a presença demoníaca nele, na vida dele. Mas na hora que eu repreendi os demônios saíram. Teve que abandonar ele. E agora nesse momento que eu orei, aí que ele ficou mais incomodado ainda, ele ficou perdido, ele ficou assim, desnorteado. Falei assim, vamos ver se ele fica aqui, né, pelo menos, né, quem sabe, né? Ele converte, né? Mas deu um pouquinho, no terminar o louvor,
ele saiu e foi embora, rapidinho. Aí confirmou para mim que ele era realmente um satanista que veio. E os satanistas, eles fazem isso. Eles se enchem de poder lá, com os sacrifícios deles que eles fazem, e vêm para as igrejas trazer maldição, intervir na igreja para derrubar a igreja. Porque o foco de Satanás é derrubar as igrejas. Satanás, ele não consegue fazer isso sozinho. Ele usa os seus servos. Mas quem sabe ele converteria, né? Mas infelizmente ele foi embora rápido demais. Então eu entendo, né, que um dos joios é esse. Cabe a nós a orarmos pelos joios, amém? E sabedoria. Deus não dá para isso. Glória a Deus. Abraão viu a natureza má do rei de Sodoma. Sabedoria de Salomão, de Abraão. E não fez aliança com o rei de Sodoma. Mas ele fez aliança com quem? Melquisedeque, o rei de Salém. Falando um pouquinho mais sobre Melquisedeque. Eu estudo muito sobre Melquisedeque. Estudei bastante sobre esse rei de Salém. Que na verdade, a palavra de Deus não fala sobre Salém. O que é Salém? Fala Salém, mas pedindo sabedoria de Deus, eu entendi que Salém significa Jerusalém. Só que não existia Jerusalém naquela época, né, em Gênesis, com Abraão. E se for analisar a vida de Melquisedeque, que é falada muito lá em Hebreus fala muito sobre Melquisedeque. Tem um capítulo lá que quase que metade dele fala sobre Melquisedeque. Fala lá em Salmos, também fala de Melquisedeque. E outras partes que eu não me lembro agora, que fala também de Melquisedeque. Aí, eu estudando, isso é minha, tá? Eu que estou falando, tá bom? Não é, eu não estou firmando nada não, é estudo meu. Melquisedeque, sabe quem que é Melquisedeque? Porque se você analisar o que fala de Melquisedeque, o que ele é, rei de Salém, rei da paz, todas as características que dá para Melquisedeque é a mesma que se dá para Jesus. Leem sobre Melquisedeque para vocês verem, é a mesma. O que fala de Jesus é o que fala de Melquisedeque. Interessante que Abraão foi o primeiro que deu o dízimo. Antes de Abraão era dado o que? Ofertas e sacrifícios. Quando foi dar o primeiro dízimo 10%, foi Abraão que deu. E quem que veio receber esse dízimo? Melquisedeque. Então eu entendo que Jesus Cristo veio aqui com o nome de Melquisedeque, recebeu o primeiro dízimo entregue. Sabedoria. E ele fez uma aliança com Melquisedeque. Então Abraão, lá no passado, através do dízimo, ele fez uma aliança com quem? Com Jesus. Aquele que viria de uma mulher, queria pisar a cabeça da serpente. Jesus Cristo. Glória a Deus. Na falta de sabedoria, os fariseus não reconheceram Jesus. E Jesus compara os fariseus, sabe com quem? Com os Jonas, com os ninivitas. Nínive reconheceu os sinais e creu em Jonas. Mateus 12, 41. Quiser abrir? Mateus 12, 41. Está assim: os ninivitas ressurgiram no juízo com essa geração, a condenarão porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aí que está aqui quem é maior que Jonas. Então Jesus falando para os fariseus que vocês não creem, vocês querem um sinal? Eles queriam um sinal de Jesus. Me dá um sinal que você é quem você é, um sinal. Você mais sinal? Ele não falou isso, Jesus, tá? Eu estou falando aqui. Você quer mais sinal? Pois vocês vão ficar só com o sinal de Jonas. Somente com o sinal dele. Porque Nínive creu. E Nínive vai condenar vocês. Então aqui uma passagem que nós entendemos que nós, salvos, vamos vir julgar os mortos.
Porque ninguém vai vir julgar os fariseus, porque eles creram e foram salvos. Mas os fariseus não creram, ainda queriam mais sinais de Jesus. E Jesus, o que ele fez? Ele nos ensinou nessa passagem que nós temos que crer nos sinais. E Jesus deu muitos sinais, muitos. Você analisar Apocalipse, que é um livro complicado de entender, precisa muito estudo. Se você for analisar de Gênesis e Apocalipse, fala de sinais, fala de profecias. E grande, no tipo assim, fora de Apocalipse, 90%, 80%, 90%, já aconteceu. Em pouco tempo. Já aconteceu. Você analisar a palavra de Deus, estudar a história dos últimos 200 anos. Já aconteceu muita coisa, sinais. Só Apocalipse, que a maioria de Apocalipse ainda não aconteceu. Mas Apocalipse, nós entendemos, lendo Apocalipse, entendemos pelos sinais que falam em Apocalipse, que os sinais já estão aí para acontecer. Quer ver um exemplo simples, muito simples e fácil de entendermos, que fala da marca da besta? Quem não tem essa marca, não compra e não vende. Hoje, com a tecnologia que nós temos hoje, um cartão de crédito, um cartão de débito, que nós temos o chip no cartão. Se hoje acabar o dinheiro, desapareceu o dinheiro, o governo fala assim, não tem mais dinheiro, agora é só cartão. Então você tem que ter uma conta no banco e um cartão. Aí você faz tudo, né? Você vai transferir um dinheiro, você vai pagar algo, se você não tiver o cartão, você faz um Pix, vai ter que ter a conta e o cartão. Pronto. Simples demais, está facinho de acontecer isso. Não acontece assim por quê? A corrupção. Porque se fizer isso, acaba a corrupção. E vai acontecer. Aí aquele chip do cartão, o que eles fazem? Chega o anticristo, vai fazer o quê? Fala assim, pega esse chip agora do cartão, tira ele do cartão, diminui ele mais um pouco e põe na pele, dentro da pele. Pronto. Simples demais. E hoje nós temos chips já introduzidos na pele de pessoas, de animais. Estados Unidos, a parte dos Estados Unidos, a saúde lá é controlada por chip introduzido nos corpos dos pacientes. Então, que sinal maior que esse? Então, analisarmos os sinais que Jesus deixou. Marcos 8:23, traga para a gente, por favor. Precisamos reconhecer o lugar que vivemos, o lugar onde nós estamos. Precisamos reconhecer. Olha o que fala em Marcos 8:23. Está assim: e tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Ele, levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores andando. Depois disto, tornou-lhe a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e o fez olhar para cima, e ele ficou restaurado e viu a todos claramente. Interessante que é a única passagem que Jesus teve que refazer a autoridade, né? Para acontecer o milagre. Deu uma autoridade, aconteceu o milagre pela metade. Depois veio o milagre completo. Por quê? Analisando aqui no versículo 1, que fala assim que ele tomou o cego pela mão e levou para fora da aldeia. Por que Jesus pegou ele e tirou daquela aldeia? Porque naquela aldeia estava em falta de fé. Ali não tinha fé suficiente. As pessoas que estavam ali estavam prejudicando, estavam intervindo na fé daquele cego. Então ele teve que tirar o cego da aldeia, daquele lugar, para outro lugar, para que ele pudesse fazer aquele milagre. E muitas vezes nós estamos no lugar errado. Nós estamos em lugares que está atrapalhando a nossa fé, que está diminuindo a nossa fé. Tome cuidado com os ambientes que o cercam. E esse lugar era Betsaída.
que era onde o cego estava. Interessante que Betsaída era um lugar onde muitos milagres foram feitos e o povo não creu. Então você vê a falta de fé daquele lugar. Olha o que fala em Lucas 10, 13. Lucas 10, versículo 13. Está assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, porque se em Tiro ou em Sidom se fizesse as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito, assentados em saco de cinza, se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós. Então Jesus repreendendo aquele povo de Betsaída e de Corazim, falando que Tiro e Sidom teria menos rigor, porque lá em Tiro e Sidom eles não viram os milagres que foram feitos nessas duas cidades, falando especificamente em Betsaída. Você vê, interessante que de Betsaída, ali, o que saiu de lá? André, Filipe, Pedro e Natanael. Eles saíram de lá. Nossa, você vê, 4 discípulos de Jesus saiu lá de Betsaída, um lugar sem fé, um lugar que vai ser condenada. Muitos serão condenados, por quê? Pela falta de fé, pelos milagres que eles viram lá. Mas saiu 4 discípulos daquele lugar. Maravilha. E para finalizar, para nós termos sabedoria, uma grande sabedoria de Deus, nós reconhecermos aqueles que estão acima de nós, ou que estão antes de nós mesmo. Aqui a palavra que não está acima de Jesus, mas aquele que veio primeiro que Jesus, que é João Batista. Jesus reconheceu a unção de João Batista, e nós precisamos reconhecer a unção do outro, a unção que está no outro. E Jesus, ele só começou o seu ministério através de João Batista. Olha lá em Mateus 3:13. Mateus 3:13, está assim: então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João apunha-se-lhe, dizendo: eu não careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Então Jesus, para dar o exemplo, ele veio e passou pelo batismo nas águas. E por quem? João Batista. Ele reconheceu a unção de João Batista e aceitou: não, eu preciso ser batizado. E João aceitou e batizou Jesus Cristo. E ali começou o ministério de Jesus Cristo. Ele tinha que passar pelo batismo para começar o seu ministério. E nós, muitas vezes, não reconhecemos a unção que está no outro, e nós precisamos reconhecer. E muitas vezes, através de nós, virão outros melhores do que nós, e nós temos que reconhecer, e nós temos que fazer que o nosso discípulo seja melhor do que nós. A minha competência está nos meus discípulos. Quando eu fizer um discípulo melhor do que eu, aí sim, glória a Deus. Amém? E eu vou reconhecer a unção que está no meu discípulo, que ele venha crescer, passar, e que eu diminua, né? Assim como Jesus Cristo, que Jesus cresça e nós diminuímos. No natural, que os nossos discípulos venham crescer. Só precisa nós diminuímos, mas que venha crescer. Quantos hoje pastores que têm os seus discípulos que tornar bispos? Quantos? Sabemos muito nessa nossa terra, não é mesmo? E é isso que nós temos que fazer discípulos melhores do que nós. Amém, igreja? Seguir o exemplo do nosso Senhor Salvador, de Jesus Cristo. Amém? Convido a igreja a estar de pé. Glória a Deus. Que nós possamos buscar o caminho da sabedoria que vem do Senhor, do alto, sabedoria de Deus, para nós
fazemos a obra do Senhor, cumprimos a vontade dEle, cumprimos a nossa missão, fazemos como o apóstolo Paulo fazia, busque o reino de Deus, não vejo a hora de ir embora, mas eu tenho uma missão a cumprir aqui, e vou ficar aqui até o fim, até o último dia. Deus falou assim, até o último dia eu vou cumprir a minha missão. Que Deus me dê força para isso, e cada um de vocês também, todos nós, que nós vamos cumprir a nossa missão, a missão que o Senhor Jesus entregou para cada um, e Deus tem uma missão para cada um, porque nós temos que ser igreja. Igreja é um corpo, com vários dons, várias funções, assim como o nosso corpo, cada parte do nosso corpo tem uma função, que nós como igreja devemos cumprir a missão de cada um, que um dependa do outro, que uma mão dependa da outra mão, que os dedos dependam um do outro, que o nosso coração dependa do sangue, o sangue dependa do coração para ser bombeado, nosso pulmão dependa de tudo, do oxigênio, depende do sangue que alimenta todo o corpo, as pernas, uma perna depende da outra para se apoiar, para andar, os dedos para dar o equilíbrio, e quando uma parte do corpo sofre, quando você machuca um dedo que doa, todo o corpo sofre. Que nós sejamos da mesma forma, nossa igreja seja da mesma forma. Quando sofrer, que nós sofremos junto, para ajudar, para apoiar um ao outro, que a igreja é para isso, para nós apoiarmos um ao outro. Vamos ser igreja, cumprir a missão com sabedoria dos céus. Amém, glória a Deus. Oh Deus maravilhoso, poderoso.